A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Hoje nós vamos querer continuar a ajudar principalmente pessoas que querem investir na sua vida interior, na sua qualidade de vida emocional interior e também nas relações interpessoais, dentro, por exemplo, da sua família, com os seus pais, com os seus filhos, com o seu cônjuge, melhorar a qualidade de vida. Como? Através de conversas seguras, que é o tema do nosso mês. Conversas seguras que constroem normalmente um ambiente de total confiança. Um ambiente, por isso, sigiloso, protetor, para que cada um de nós consiga falar verdadeiramente das emoções que vão aparecendo enquanto estamos no processo, por exemplo, de perdoar, como falamos, aliás, na semana passada, na entrevista que fiz à Avani Gugeral, a minha esposa. Olá, Ava. Olá, Danilo. Muito bem-vinda de novo. Obrigada. Eu queria perguntar-te, na tua própria experiência de vida, tiveste algum momento em que tu te apercebeste que tinhas emoções talvez engolidas, não faladas? Sim, mesmo já estando nos grupos de apoio e autoajuda como facilitadora, por exemplo, eu apercebi-me que sim, que tinha algumas emoções que estavam realmente retidas. Emoções, por exemplo, relacionadas com a raiva, que realmente bloquearam o meu processo. Eu poderia mais facilmente ter chegado a um processo mais saudável, mas por ter aquele sentimento de raiva, eu adiei este processo. Qual foi a maior ou uma das maiores dores ou perdas na tua vida? Uma das maiores dores, esta dor está relacionada com a perda do meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Foi uma dor arrebatadora, alguma coisa que eu não conseguia dar nome, não conseguia falar sobre ela, não conseguia imaginar sequer. Por muito tempo eu até vivi com a ideia de que não era real. Era como se eu ainda fosse vê-lo no próximo fim de semana. Então adiei bastante isso. Foi uma dor realmente muito difícil, foi algo inesperado, foi um ataque cardíaco. Então, pronto, não houve tempo para despedidas, não houve tempo para processar. E depois realmente eu engoli todos os sentimentos. Por que é que achas que isso aconteceu? Se calhar houve vários fatores. É importante, os nossos ouvintes poderão se identificar contigo, não é? Sim. Um dos motivos pelo qual eu não quis partilhar com outras pessoas e comigo própria, falar verdadeiramente comigo própria, estava relacionado com o fato de querer me fazer de forte, querer ser ajuda, digamos, para minha mãe e para os meus irmãos. Pensava eu que poderia ser essa ajuda, pensava eu que poderia ser a salvação, né, para este problema. Eras a menina mais velha, né? Era a segunda filha, mas era um rapaz, depois tu eras a menina mais velha. Exatamente. Então eu acreditei nesta mentira, né? E vivi nesta mentira por muito tempo. Tentei ser forte. Alguns anos? Alguns bons anos. E o que é que o bloquear essas dores, esse processo de luto, o que é que isso trouxe à tua vida de mal? Trouxe um afastamento, em primeiro lugar, de Deus.
Eu não queria estar perto de Deus. Eu não tinha consciência, eu não tinha a noção de que eu também alimentava uma certa raiva, porque no fundo eu perguntava a Deus por que Ele tinha levado meu pai. E depois também acarretou em certos relacionamentos, certas companhias que não foram as melhores companhias. Enveredei pelo mundo das drogas, quase ia dando cabo da minha vida. Então naquela física. altura, por causa da dor emocional terrível da perda do teu pai, a perda repentina, não é? Tiveste que te fazer de forte para ajudar a tua família. Exato. Mas ficaste com muita coisa dentro de ti, não é? Exatamente. E isso te levou a procurar algum alívio, vamos dizer. Escape, né? Um escape, sim. Com amigos assim, menos amigos, vamos dizer assim, menos saudáveis. Na verdade não eram pessoas que eu conhecia. Acabei por fazer parte de um grupo que, no fundo, se eu tivesse feito o processo mais normal, eu não teria me envolvido com aquele tipo de pessoas, porque pronto, não aceitava aquele estilo de vida para mim própria. Era mesmo uma fuga. Então chegaste a entrar nas drogas, como disseste, não é? Sim. E como disse, fui ficando bastante doente, né? Mas tinha no meu coração aquele desejo de falar com Deus, mas também tinha vergonha, tinha o sentimento de medo e pensava, estou tão suja, como é que eu hei de falar com Deus, como é que eu hei de dizer qualquer coisa para Ele, né? Mas provoquei realmente um grande estrago na minha vida física, espiritual e emocional. E então, como é que encontraste este ambiente de conversas seguras? Como é que conseguiste te sentir segura? O que é que aconteceu? Eu fui convidada por ti para participarmos e começarmos um grupo protótipo de apoio à autoajuda. E neste grupo eu me deparei com a grande maioria das pessoas que tinham passado por problemas ou situações relacionadas com divórcio. E como tu lembras, eu era a única pessoa ali recém-casada, né? Então foi muito difícil. Foi complicado aqueles meses todos ouvir a dor e o problema daquelas pessoas, e eu pensava, o que é que eu estou a fazer aqui? Mas entretanto depois o Senhor falou ao meu coração e mostrou-me que eu realmente tinha alguma coisa para tratar, e eu percebi que eu tinha esta dor, ou seja, eu tinha esse problema relacionado com o luto que eu não tinha feito. Que já estava mais ou menos adormecido, esquecido, Estava, porque eu também não me abria. Eu ouvia as pessoas, mas ao invés de ouvir as pessoas e tentar me sensibilizar e tentar ler o coração das pessoas, tentar perceber a sua dor e a sua mágoa, eu estava em confronto comigo própria, em luta comigo própria, e a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Se eu tivesse mais facilmente estado sensível à dor das pessoas, se calhar eu já teria chegado lá mais rapidamente. Mas pronto, Deus também mostrou-me que eu tinha algum problema para tratar relacionado com este luto não feito, né? Sim. Lembras-te de algum efeito que este luto bloqueado fazia em ti? Sim. Eu tive por muitos anos pesadelos. Eu acordava muitas vezes à noite a chorar e vinha aquela imagem do meu pai e nós não conseguíamos nos aproximar. Era sempre aquele momento da despedida, mas eu tentava me aproximar e tentava falar alguma coisa, e sempre o pesadelo acabava assim, no mesmo vazio, ou seja, nunca conseguia realmente me despedir dele. Como eu disse inicialmente, foi uma morte súbita. Eu saí à tarde para ir para a escola, quando eu voltei no fim da tarde, eu já não tinha mais pai. Então o pesadelo rondava por aí, a tentativa da despedida. Eram choros compulsivos, alguma coisa realmente bastante difícil de gerir. Muito bem. Então, para terminar, gostarias de deixar alguma sugestão, algum desafio a algum ouvinte que nos esteja a ouvir e que tenha passado por uma grande perda de amor
recentemente? Sim, amigo ouvinte, eu gostaria de deixar essa dica, que realmente ouças o teu coração e realmente possas caminhar para o caminho certo. Ou seja, se tu reconheces que tens um problema nessa área, não foges, realmente vai à profundidade da questão, trata enquanto é tempo, né? E a ideia é entrar na carruagem certa e trabalhar o problema certo. Porque se eu entro numa carruagem, mas não sei para onde eu vou, ou seja, se eu estou num grupo de apoio e autoajuda e não sei o que eu estou ali a fazer, eu e tu podemos perder muito tempo. Então a ideia é realmente olha para dentro de ti, especifica, fala com clareza, fala com veracidade acerca dos teus problemas, porque assim mais facilmente eu tenho certeza que vais conseguir ultrapassar essas dores as quais tens sentido, se calhar há muito tempo, né? Uhum. Então não faças como eu fiz, ser proativo, ser realmente decidido e avança para aquilo que está a te fazer mal hoje e agora. Yeah. Portanto, é bom identificar, né, a principal perda ou as principais perdas, porque há pessoas que estão a passar por perdas que trazem outras perdas, muito fortes. Identificá-las claramente e trabalhar as emoções que estão ligadas, né, a esses acontecimentos. Cada acontecimento tem uma emoção ligada, ou mais, obviamente, tem emoções ligadas. Já agora, que tipo de ministração e de técnica usaste para tirares para fora de ti essas emoções que guardaste, essas dores, né, que guardaste após a perda terrível do teu pai com 15 anos de idade? Que técnica usaste nos grupos de apoio? Sim, uma das técnicas usada nos grupos de apoio e autoajuda são as cartas de sentimentos. Uhum. Eu escrevo uma carta de sentimentos e falo dos principais sentimentos, que é a raiva, a tristeza, a mágoa e a pena, e verbalizo naquele ambiente seguro e sigiloso os meus sentimentos para com aquela pessoa que me fez mal ou para com aquela pessoa que eu ainda não perdoei. E depois nós temos uma carta de resposta que eu escrevo como se fosse aquela pessoa a responder-me acerca da carta que ela recebeu. E esta para mim é uma das cartas mais difíceis. E para finalizar... Porque é uma carta que tu gostarias de receber dessa pessoa, exatamente, não é? que eu gostaria de receber. Carta compreensiva, carinhosa, não é? Yeah. E eu digo que é uma das mais difíceis porque, no meu caso, eu já não tenho mais meu pai comigo. Mas também há pessoas que têm, pessoas que ainda estão com elas, mas também torna-se na mesma difícil. E para concluir, é a carta conclusiva, assim chamada, né? Então este processo é bastante interessante e ajudou-me bastante. Essas ferramentas foram uma riqueza na minha vida. E o mais interessante é que eu escrevi esta carta no início, em que eu apercebi-me disso, mas fui lendo essa carta em alguns eventos, em ambientes também seguros e sigilosos. Noutras alturas. E como nós falamos no programa anterior acerca do perdão, falamos que o perdão é um processo e muitas vezes contínuo. Então é interessante pensar que eu acreditava que em alguma situação eu já estava com aquilo tratado, eu já estava com meu coração descansado, mas ao ler aquela carta vinha outra situação ao meu coração. Deus trazia um outro evento, alguma coisa que ainda não estava tratado. E era bastante constrangedor, porque eu pensava, ok, já achei que já tinha tratado tudo, que já tinha chegado ao fim, mas ainda não. E é muito bom, porque assim Deus vai tratando conosco a nossa maneira, ou seja, a minha medida, né? No sentido de suportar as dores. Não traz tudo de uma vez só. Então foi-me mostrando, e tem-me mostrado ainda, coisas que eu ainda preciso tratar relacionado com este luto que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Sim, muito obrigado, Ava. Obrigada eu.
Foi um excelente programa, muito rico, muito profundo, conversas seguras. Amigo ouvinte, talvez não tenha oportunidade na cidade ou no país onde está de encontrar com facilidade um grupo de apoio à autoajuda, que, como ouviu da Andréia e da Ava, são grupos de conversas terapêuticas, porque a dor sai pelo falar da dor e a cura vem pelo ouvir. Então este ambiente, esta dinâmica segura de grupo sigiloso é muito importante para que nos possamos expor de uma forma segura. Mas se não tem esta possibilidade, por que não procurar outro tipo de apoio? Por exemplo, consultas de psicoterapia, enfim, há várias formas saudáveis, limpas e espiritualmente falando. Quero muito encorajá-lo a não continuar a engolir e a carregar-se ou sobrecarregar-se de pesos, de dores, porque com o tempo, provavelmente, elas poderão trazer alguma enfermidade emocional ou mental, como tem acontecido. Olha, nós, Portugal, somos o segundo país do mundo com mais pessoas deprimidas, só atrás dos Estados Unidos. E somos o terceiro país do mundo que mais consome antidepressivos. Somos um país de pessoas drogadas, que drogam a dor, mas poucos curam a dor. Poucos procuram ajuda. Então encorajo muito, em qualquer país que esteja, como a Vani disse, a investir em si. Entre em contacto connosco pelo Facebook, Danilo Gugeral, ou Celebrando Restauração, ou até através do contacto que o nosso colega Levi lhe irá deixar daqui a pouco. Um grande abraço meu e da minha esposa Vani e de toda a equipa do Celebrando Restauração. Deus o abençoe. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.